Olá, amigos, tudo bem com vocês? Há mais ou menos 2023 anos atrás, José de Arimateia e Madalena se uniram para cuidar de Jesus Cristo. Hoje nós voltamos no mesmo espírito para celebrar seu nascimento. Natal é o momento de paz, é o momento de refletirmos, o amor e continuarmos unidos nessa busca que não é fácil de encontrar, mas é possível, como nós nos reencontramos. Um grande abraço para vocês, um feliz ano novo e esperamos sempre o grande milagre. Um beijo para todos no coração. Pois é. E aí, muitas pessoas perguntam, puxa vida, comemorar Natal numa época dessa que nós estamos? Guerras pelo mundo, acontecimentos trágicos iguais, República Tcheca, etc. Todo mundo vivendo convulsões incríveis. Mas é justamente por isso que nós temos que comemorar o Natal. O Natal não importa a sua religião. Se você é cristão, judeu, budista, umbandista, não importa. O que importa é que Natal, além do simbólico nascimento de Jesus Cristo nessa época, é o simbolismo de congraçamento, de uma esperança de paz, porque a hora que nós perdemos essa esperança, aí tudo vai por água abaixo. É a nossa luta, a nossa arma, é manter essas tradições, que possamos ter pelo menos um minuto de paz. Ou como dizia John Lennon, o que nós queremos é um instante de paz. All we are saying is give peace a chance. Feliz Natal para vocês, para todos nós. Até lá. Pois é, pessoal, muito se fala sobre a figura de Moisés. Se ele existiu ou não, e aonde é que nós podemos colocar Moisés na história egípcia. Porque não existe absolutamente nada reconhecido na história egípcia, e eles eram muito burocratas, eles escreviam tudo em pedras, gravavam nas pedras, gravavam em tijolos, em papiros, e eram contando toda a sua história. Nós temos vários documentos, milhares e milhares e milhares de documentos egípcios, mas nenhum deles fala de Moisés ou da escravidão do povo hebreu. Mas será? Eu acho que nós temos algumas pistas. E tem um livro muito interessante de Marco Pizzuti, Descobertas Arqueológicas Não Autorizadas, quer dizer, em português, mas em espanhol seria Arqueologia Proibida, em italiano, desculpa. Então ele comenta no livro dele, tem uma parte muito interessante, que isso vai se desdobrar em outras histórias, os herdeiros do faraó. Ele começa o seguinte, o norte do Egito foi invadido pela tribo dos Ixos por volta do século 7 a.C., e seus reis se estabeleceram como faraós egípcios legítimos por duas dinastias, a 15ª e a 16ª. Os Ixos eram um povo semita culturalmente muito avançado, que possuía uma tecnologia de guerra de ponta, ainda bem, com poderosos carros de guerra, carros de guerra vindo da Mesopotâmia, Suméria, carruagens, cavalaria pesada, capacetes e armaduras, que foram certamente a causa do seu rápido sucesso militar. No final, porém, os Ixos foram derrotados e definitivamente expulsos para além do delta do Nilo. Bom, 3 partes do seu povo foram capturadas e forçadas a permanecer em condições análogas à escravidão. Análogas, não era bem uma escravidão como nós conhecemos. Os refugiados Ixos passaram, assim, de status de dominadores para o de prisioneiros. E a sua permanência geral no Egito foi até a expulsão, que coincidiu com a expulsão do faraó herético, quer dizer, ele era um herege monoteísta Akhenaton, com aquele cabeção, casado com a Nefertiti, que é uma das histórias mais incríveis embutidas dentro da história do Egito antigo. Essa permanência dos Ixos durou cerca de 400 anos. Ou melhor, o mesmo período de tempo indicado pela Bíblia para a duração do cativeiro egípcio dos judeus, dos hebreus. Durou 400 anos.
Então, isso vem desde a chegada de Abraão, já falamos em outros vídeos, Abraão sai da Suméria, né, de Ur, na Suméria, e vem com aquela entourage toda, com a sua tropa toda até o Egito, onde ele é recebido pelo faraó, oferece a esposa dele, né, dizendo que era irmã dele, era na verdade meia-irmã, mas não disse que era esposa, isso é uma outra história. Então, desde a chegada de Abraão até Akenaton, se passaram 400 anos. Durante esses 400 anos, o Yahvé estava passando férias no final da galáxia. Além disso, o desprezo bíblico dos egípcios para com os judeus pode ser legitimamente comparado, pois nunca foi uma escravidão no sentido estrito, lá dentro da sociedade egípcia. Então, temos aí, portanto, um paralelo super importante na história dos dois povos, que foi confirmado depois pelo historiador judeu Flávio Josefo, que há 2000 anos atrás escreveu, no seu Contra Opionem, que os israelenses, os hebreus, descendiam dos Ixos, os chamados reis pastores. E isso já deu muita polêmica. Então nós vemos que Akenaton quando impôs a adoração ao Deus único, tem muitas analogias com o judaísmo de hoje, com o cristianismo, né? E são desconcertantemente óbvias. A introdução do monoteísmo, a única história que nós temos de alguém que introduziu a adoração ao Deus único do lado ocidental nosso, foi no Egito, por Akenaton. Ele também previu a abolição dos locais sagrados de toda forma de idolatria, da representação de divindades com pessoas ou animais, como acontece hoje nas sinagogas, como acontece nas mesquitas islâmicas. Você não pode desenhar um patinho na lagoa, porque só Deus pode criar. Você vê que uma criança nas escolas sofre, uma criança islâmica. Aqui no Canadá, aqui na Europa, de modo geral, é um problema nas escolas. Tem que ter escolas para eles. Ele não pode simplesmente desenhar uma árvore. É um absurdo. Então é isso aí que tem que pensar antes dessa turma de cabelo azul e subaco cabeludo sair gritando na rua, viva a Palestina, que lá não vai poder fazer isso não, com madre ou com padre, nem tomar cervejinha no final de semana. Não existe liberdade. No Islã, não. A revolução religiosa que Akenaton apresentou não foi apreciada, claro, pela população, a maioria da população egípcia que pretendia permanecer fiel às suas tradições, e mais certamente encontrou amplo apoio entre as fileiras da maltratada minoria Ixa. Então, dessa circunstância histórica, surgiria então a aliança que deu origem ao novo povo monoteísta do faraó herético, ou seja, o povo de Israel. Pois é. O nascimento das tribos de Israel e do novo povo de Akenaton. Após a introdução dessa reforma religiosa imposta por Akenaton com o uso de armas, porque ela foi violenta, o Egito tornou-se um campo de batalha entre a facção leal ao faraó e o resto da população egípcia, criada pelo poderoso clero tebano de Tebas. Essa guerra civil forçou então o faraó a abdicar e deixar o Egito rumo às terras de Canaã, com todos os seus seguidores heréticos e a reboque, levando aquele povo todo que apoiava ele, dando origem então ao verdadeiro êxodo. A prova do seu real confinamento na Palestina, olha a Palestina aí, sempre, está de fato documentada pela descoberta de uma das cartas, nas cartas de Amarna, onde era a capital que Akenaton estabeleceu. Ele levou a capital, ele criou uma cidade chamada, que hoje é chamada de Amarna, Tel Amarna. Então se descobriram ali umas 800 cartas nas ruínas, porque depois os egípcios derrubaram tudo, alisaram, quebraram tudo que podia ser referência a Akenaton e sua esposa Nefertiti. Mas os arqueólogos foram descobriram 800 cartas divididas entre o Museu Londrino, Museu de Berlim, um outro museu, não lembro agora onde, mas... E uma dessas cartas, a EA 287.4, diz o seguinte: o governador de Jerusalém, Abdi Reba, afirmava que Akenaton havia sido exilado justamente na região de Canaã, Palestina, nestes termos. O rei estabeleceu o seu nome na terra de Jerusalém para sempre e não pode abandonar as terras de Jerusalém. Está no Museu Britânico, quem quiser checar. Tão verdadeiramente como vive o rei, meu senhor, quando os comissários partirem eu direi, perdidas estão as terras do rei. Você não me escuta? Todos os governadores estão perdidos, rei, meu senhor. Não tem um único governador sobrando
Que o rei volte sua atenção para os arqueiros e que o rei, meu senhor, envie tropa de arqueiros, pois o rei não tem terras. Os Abiru, os hebreus, saqueiam todas as terras do rei. Quando eles chegaram guerreando, como já falamos em outros vídeos, né? Se houver arqueiros aqui, mande, meu senhor, vamos pedindo socorro ao Egito, né? Se não tiver arqueiros, as terras serão perdidas. Ele fala, então, é o Abdi-Reba de Jerusalém, escrevendo ao faraó egípcio a carta de Amarna EA 286, tá lá guardada no Museu Britânico. E quem quiser pesquisar vai encontrar as cartas de Amarna na internet, no Google, vai lá, pesquisa, você vai encontrar, é em inglês. Então, nós estamos vendo aí que houve uma agitação muito grande lá na Palestina, em Canaã, quando um povo conhecido como Habiru invadiu com grande força. E o Abdi-Reba estava desesperado por uma ajuda do faraó, enviando várias cartas, implorando por arqueiros, por soldados egípcios regulares, mas nenhuma ajuda chegou. Então, esse lugar chamado Amarna foi a capital egípcia de Akhenaton durante 2 décadas e terminaram no 2º ano, né, de Tutankhamon, cerca de 100 anos depois que os israelitas deixaram o Egito, conforme descrito no Êxodo. No final do século XIX, uma descoberta impressionante em Amarna trouxe à luz 380, eu falei 800, às vezes a gente se confunde, 380 pequenas tábuas de pedra, carta dos arquivos reais. É uma pasta em Berlim, que tem 200 cartas, incluindo a EA 286 de Abdi-Reba, de Jerusalém. O Museu Britânico tem 80, e no Egito tem, acho que mais algumas, que está na sala 57 do Museu do Egito. Enfim, as cartas abrangem mais ou menos 50 e 60 anos de correspondência diplomática de todo o Oriente Médio, na língua acadiana, que era a língua diplomática, e graças a essa língua acadiana se pôde traduzir o sumério. A maioria de Canaã, né, onde hoje é o Líbano, ali, veio daquela região. E são muitos pedidos de ajuda. Os vassalos do faraó no Levante aparentemente não estavam recebendo a assistência militar com a qual estavam acostumados. Bom, então nós estamos vendo que é uma história perfeitamente compatível, né? Dá para comparar com um período histórico e com as circunstâncias da época de um cativeiro de um povo, do nascimento do monoteísmo, da abolição da idolatria. Só pode ser um, que é a história, combina com a história bíblica de Moisés conduzindo os judeus para fora do Egito, para a terra prometida. Até agora, porém, o relato bíblico do Êxodo não foi oficialmente revelado em sua realidade histórica. O que eu estou falando aí é uma hipótese. Quem quiser que pesquise, você não é obrigado a acreditar, como sempre, eu estou contando uma história. Mas ninguém sabe ainda o que realmente aconteceu naquele período, com certeza. Os governantes egípcios subsequentes, de fato, eles destruíram quase todos os vestígios históricos desse faraó herético. Imagina o caos que foi no Egito, que tinham centenas de deuses domésticos, os deuses principais, seus templos, ganhando uma grana, os sacerdotes sempre negociavam para vendendo o livro da morte, fabricar múmias, etc. Imagina, quebrou toda essa estrutura para colocar um Deus só, aboliu as estátuas, aboliu a escultura, aboliu tudo, meteu o cacete em quem não acreditasse, quem não aceitasse. Imagina o ódio, né? Então os faraós que vieram depois destruíram tudo que puderam. E ele foi condenado, então, a damnatio memoriae, que é apagamento da sua memória. Como a esquerdalha histérica, fanática, está fazendo no mundo hoje em dia. Os partidos de esquerda, liberais, tudo apagando a história, tentando mudar. Muda a cor, muda a raça, muda a história, apaga, faz de novo. Quem controla o passado, domina o presente, vai dominar o futuro. Não é? Os documentos que chegaram até nós durante esse curto reinado não permitiram aos historiadores formular imediatamente uma hipótese que possa ser comprovada da origem desse povo hebreu, o povo de Israel, vindo lá do Egito. E depois 40 anos para atravessar o deserto não cola, porque se atravessa em uma semana, bem pertinho. 40 é o número de Enki. 40 dias no deserto, 40 dias de jejum, 40 dias de dilúvio, tudo é o número do Enki.
A tese apresentada até agora, no entanto, encontra apoio nas conclusões alcançadas por luminares da memória antiga como Jean-François Champollion, que traduziu os hieróglifos, Popper Lyceus, Sigmund Freud. Freud também ficou interessadíssimo nessa história. Freud era judeu. E fizeram descobertas incríveis há pouco tempo que estão batendo com essa história. Tem outros estudiosos ilustres como Feder, Melsor, Roger Chabat, né, em que eles dizem o seguinte, que o êxodo bíblico parece agora inequivocamente ligado aos acontecimentos do faraó Akhenaton, os únicos capazes de garantir um verdadeiro fundamento histórico. Fora isso, não encontra mais nada. Que estabeleceu uma nova fé monoteísta dedicada à adoração inefável do deus Sol Atom. Daí vem a palavra atômica. Um ponto de viragem religiosa que provavelmente encontra sua explicação na tentativa do faraó herético de restaurar a introdução do culto pré-dinástico no Egito. Ele foi apreendido pelos chamados seguidores de Horus, depois foi abandonado ao longo do tempo pelos sacerdotes de Amon, de Tebas. Nessa confusão de ideias, o povo hebreu teria assumido o caráter de exclusividade como um povo escolhido somente após o êxodo, ou seja, após o deus Akhenaton ter adotado como seu novo povo as diversas tribos étnicas que com ele permaneceram fiéis. Durante a Guerra Civil que houve lá, para celebrar o nascimento e o renascimento do monoteísmo, Akhenaton mandou construir uma cidade inteira, a Akhetaton, mais tarde Tel El Amarna, que até hoje, você procurar no Google vai achar. Um local onde ele reuniu todos os seus seguidores em torno do culto ao sol. Ok. Muito tem se discutido e escrito sobre essa heresia de Atom, um monoteísmo que, na verdade, era muito atípico para a região, que englobava um complexo politeísmo, englobava, né, todo um complexo do politeísmo egípcio, sem negá-lo, na verdade. Era um tipo de confusão. Mas existia isso na região. Não é muito diferente da Igreja Católica, por exemplo, que contempla a existência de anjos, arcanjos, como figuras divinas intermediárias entre Deus e o homem, entre o único Deus e o homem. É por essa razão que muitos estudiosos definem o atonismo como o termo mais apropriado, né? Tem outro termo que eles usam que chama-se enoteísmo, que vai mostrar que, na realidade, Atom não teria sido a única divindade, mas sim o Deus Supremo, cuja veneração poderia ter substituído todas as outras divindades, uma vez que todas as decorrentes divindades emanariam de um Deus único. É a manifestação do Deus único, como eu sempre falo, né? Você encontra a manifestação do Deus Todo-Poderoso, do Gadur, do grande Deus, grande arquiteto universal, do grande Deus universal, nas plantas, no sorriso das crianças, na vida, na felicidade, no amor, na chuva, na neve, no calor, etc. Então, Atom não teria sido, então, a única divindade, mas sim o Deus Supremo. Ele era a única divindade que poderia ser venerada. Então, entre os convertidos ao monoteísmo haviam também outras minorias étnicas, então, presentes no Egito. O Egito tinha várias raças lá dentro, uma vez que todas elas se reuniram no culto de Atom e deram origem a um povo novo, multirracial, em que os membros da origem semita devem ter constituído a maioria, que os hebreus, os abirus, eram a maioria, mas haviam negros, haviam outras raças ali reunidas. Então essa foi muito provavelmente a estrutura da nova nação. E tinham raças, como eu falei, tipicamente africanas, inclusive elas eram usadas como guarda-costas do faraó, chamados de Medzai. Essa hipótese também é capaz de resolver perfeitamente um outro enigma histórico, nomeadamente que fala sobre os Falasha etíopes, da Etiópia, que até hoje reivindicam tradicionalmente as suas origens israelitas antigas. Eles continuam praticando cultos israelitas, vamos dizer assim, praticando igualzinho, seguindo os rituais hebreus, e há uma lenda urbana de que a Arca da Aliança está lá com eles. Então, portanto, terminado o reinado de Akhenaton sobre o Egito, as tribos negroides devem ter tomado o caminho de casa, foram para a região africana, cada um foi para a sua região, mas levando esse conhecimento. Isso é histórico. Então, eles separaram assim o seu próprio destino do destino dos refugiados heréticos que foram embora para Canaã.
A Estela do Retorno de Amon especifica um fato que os hereges monoteístas foram expulsos de uma fronteira para outra das duas terras do Egito. Segundo Messori e outros estudiosos como Roger Chavar, eles que um grupo se dirigiu para o norte, para a terra de Canaã, Palestina, enquanto o outro marchava para o sul em direção ao continente africano. Os Medzai, por exemplo, que eram os guarda-costas do faraó, poderiam, portanto, estar ligados ao nome da tribo dos Maasai, na África, que são uma tribo linda, um povo maravilhoso. Eles são altíssimos. Você vê quando eles pulam para fazer aquele ritual da dança para procurar a esposa. É lindo. Procura aí no YouTube, vocês vão achar um povo incrivelmente bonito e guerreiro, né? Então, o povo, eles são seminômades, os Maasai. Eles apresentam analogias culturais muito fortes com o Egito do período monoteísta que os pesquisadores encontraram, reconheceram, que é uma hipótese, tudo bem, mas ela se encaixa, né? Então, em qualquer caso, é absolutamente certo que nos dois êxodos, um para a Palestina, outro de volta para a África Negra, nós temos que o faraó monoteísta Akhenaton poderia ter sido o bíblico Moisés. E esses fatos acontecem no mesmo período histórico e fica difícil dizer que é uma coincidência. Dá polêmica pra caramba, vai ter muita gente protestando, mas eu estou citando apenas uma das hipóteses. Tá? Então, nós vamos ver que o monoteísmo permaneceu durante algum tempo no Egito, depois migrou para a Palestina. Nós estamos vendo que não é a primeira vez que os autores das Sagradas Escrituras distorcem a história por motivos políticos ou religiosos. O Antigo Testamento nos informa, por exemplo, que Moisés cresceu como príncipe na corte dos faraós, depois de ter sido milagrosamente encontrado ileso dentro de uma cesta transportada pela corrente do rio Nilo. Ou seja, trata-se de um episódio que, na verdade, tem origem muito anterior no mito semita do rei Sargão, que viveu em 2150 a.C., segundo o qual esse grande líder foi abandonado pela mãe quando ainda estava envolto em panos dentro de um cesto de vime nas águas turbulentas do rio Éufrates. Sargão, que mais tarde seria salvo e criado na corte do reino de Kish, o Cush, tornando-se assim o salvador do seu povo, exatamente como Moisés bíblico faria mais tarde. Isso foi uma manobra literária dos escribas destinada a justificar a presença embaraçosa do seu próprio patriarca na casa real dos odiados egípcios. Então, essas pesquisas mostram tudo isso, de Messori, Roger Sabah. Então, é muito provável que o povo de Israel tenha origem num processo de mistura racial e cultural que ocorreu entre as tribos semíticas dos Hicsos e outras minorias étnicas que seguiram o faraó herético Akhenaton e a sua casta sacerdotal, os Yahud, para as terras de Canaã. Além disso, foi desde a época da ocupação napoleônica do Egito que o estudioso francês Jean-François Champollion sugeriu a existência de uma ligação estreita entre o Antigo Testamento e o período egípcio de El Amarna e o seu faraó monoteísta. E, portanto, a hipótese já amplamente partilhada no passado por ilustres egiptólogos e posteriormente confirmada até por Sigmund Freud, o pai da psicanálise, né, mostra que a coisa pode ter sido assim. Ele era apaixonado pelos textos sagrados e queria buscar as verdadeiras origens do povo israelita. E ao final dos estudos ele aventurou-se a formular essa hipótese. Ele fala o seguinte, abre aspas, ele diz assim: eu gostaria de agora arriscar uma conclusão. Se Moisés era egípcio se transmitiu a sua religião aos judeus, esta era a religião de Akhenaton, a religião de Atom. Muitos dos mais eminentes investigadores de origem judaica, e não só eles, de todas as épocas, chegaram a enunciar a mesma solução para esse quebra-cabeça que gira em torno das origens do povo judeu. Uma velha instituição que, embora rejeitada em meados do século XX pela maioria dos especialistas acadêmicos, voltou rapidamente à moda nos últimos tempos. Vários pesquisadores, como Robert Fetter, por exemplo, examinou o chamado pergaminho de cobre, que foi encontrado nos manuscritos de Mar Morto, escondidos nas cavernas de Qumran, pela seita israelita Essênia,
Ele publicou um livro enorme sobre o último mistério de Qumran, no qual ele explica exaustivamente que, como o pergaminho de cobre é sem dúvida de origem egípcia e como grande parte dos artigos escritos egípcios está realmente atribuída aos sacerdotes Yahud, ou melhor, a casta sacerdotal do herético faraó Akhenaton, e portanto muito provável que sejam a origem das primeiras tribos. Os semitas de Israel adotaram como na sua aristocracia uma poderosa carta sacerdotal egípcia dos Yahud, sob a liderança do monarca Akhenaton, que reinou no mesmo período em que teria vivido Moisés, né? Yahud. É uma história e tanto, né? E é longa, hein? Eu estou resumindo pra caramba. Tem muito mais ainda. Tem a história de quando descobriram o túmulo do Tutankhamon, a maldição do faraó. Isso rola uma história que é digna de um grande filme, um thriller. Por que aquelas pessoas morreram todas? Por vários motivos, por motivos misteriosos. Ali não tem nada a ver com maldição do faraó, não. Tem a ver com o que eles descobriram e tinha que ser escondido. Mas isso aí é assunto para o próximo vídeo, na sequência desse. Então, primeiro vamos entender essa base para poder entender a questão da maldição dos faraós, que matou um monte de gente, Lord Carnarvon, entre outros, né? Então vamos lá. Os pesquisadores judeus que chegaram à conclusão, de que poderia ter sido esse faraó, o Moisés, é o Messori Roger Sabah. Ele diz assim, que até prova em contrário é altamente confiável porque o estudo deles, porque foi elaborado por estudiosos que pertencem a uma antiga linhagem de rabinos e publicado somente após 20 anos de cuidadoso e profundo trabalho de análise sobre o êxodo bíblico e a origem do povo judeu. Então, trata-se, portanto, de uma investigação histórica excepcionalmente rigorosa, realizada diretamente sobre as fontes bíblicas mais antigas, com um método que permitiu evitar a repetição de qualquer erro de interpretação cometido pelos primeiros exegetas. Então, na maioria dos casos, os estudiosos utilizaram traduções já feitas anteriormente por outros em suas pesquisas, relatando os erros que foram acontecendo ao longo do tempo. Além disso, o aramaico não tinha vogais, como a língua hebraica não tem vogais, e muitas das vezes traduzi-lo também significava interpretá-lo a critério do cara que estava lá traduzindo. Então, isso era um trabalho incrível. Então, eles compararam a Bíblia hebraica com a Bíblia aramaica, né? Então, ele pôde ver que ela deriva para fazer... Quando eles fizeram a pesquisa, eles chegaram à conclusão, descobriram que estava na pista de qual seria a origem do povo judeu. Na Bíblia aramaica, no Êxodo, capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: a filha do faraó fala assim: teve compaixão e disse, ele é o filho de Yahud. A irmã da criança disse então à filha do faraó, devo ir até você. Então chame uma enfermeira entre as mulheres Yahud para que ela cuide da criança para você. Já na Bíblia hebraica, Êxodos, capítulo 2, versículos 6 e 7, tem assim: filha do faraó, ela teve compaixão dele e disse, ele é filho dos hebreus. Já mudou. A irmã da criança disse então à filha do faraó, devo ir chamar-te uma ama dentre as mulheres hebreias para que possa amamentar o teu filho? Então, até agora foram descobertos muitos elementos que ligam inexoravelmente Jerusalém ao Egito dos faraós. Conexões tão evidentes que não podem mais ser interpretadas como meras influências externas ou coincidências. Segundo o relato bíblico, por exemplo, o Templo de Jerusalém estava equipado com uma bacia de cobre para a água lustral, de batismo, né? Sustentada por 12 bois e uma infinidade de bacias para a purificação dos sacerdotes, exatamente como era usado nos templos egípcios. A construção arquitetônica do segundo templo, a planta retangular, o salão das assembleias, as divisórias, o Santo dos Santos, tudo isso lembra a estrutura e organização dos templos egípcios. Os sacrifícios de animais oferecidos a Deus e da vaca vermelha no templo de Salomão
trazem à mente o sacrifício dos bois vermelhos realizados no grande templo de Akhenaton. Além disso, de acordo com os rabinos Sabah, Champollion estava perfeitamente certo quando conectou os sacerdotes Yahud a Yehudá, Judéia, já que o nome Judéia significa literalmente terra dos Yahud. E se nós não quisermos acreditar apenas em uma incrível coincidência, o termo judeu deriva precisamente de Yahud. Resumindo, concluindo, Champollion já havia descoberto a ligação entre o povo dos sacerdotes Yahud de Akhenaton e as terras de Canaã há 200 anos atrás. Além disso, ele afirmou que a expressão Yehudá HaMalek, presente no baixo relevo de Karnak, no templo de Karnak no Egito, significava precisamente o reino de Judá. O ilustre egiptólogo, porém, morreu prematuramente aos 40 anos, sem ter conseguido terminar o trabalho que o apaixonava, e hoje a mesma frase é convencionalizada e interpretada como nome de um lugar palestino, Yud HaMalek. Tudo se encaixando, né? Então nós temos também aí o Salmo 104 do Velho Testamento, que é cópia exata do grande hino a Atom, que era o deus adorado por Akhenaton. Foi encomendado pelo faraó. O grande hino a Atom foi encontrado no túmulo do faraó Sim para Akhenaton, em Tel Amarna. E além disso, segundo os autores, a mesma oração cristã do Pater Noster, ou Padre Nosso, remonta ao culto ao sol praticado no mesmo período armaniano, em Tel Amarna. Isso explica o fato do uso de adjetivos ou expressões como Altíssimo, Pai Nosso que está nos céus, Tu és a luz do mundo, Tu andas sobre as águas. Isso já foi descoberto lá há mais de 200 anos atrás. Albert Schweitzer, um pesquisador especialista em mitologia, afirmou: os evangelhos canônicos podem ser considerados uma coleção de ditos retirados dos mitos e da escatologia dos egípcios. Pois é, fica aí para quem quiser pesquisar o livro do italiano. Tem vários livros. Tem um outro livro que fala a origem egípcia do povo hebreu. Tem vários. Uma coleção deles, e à medida que eu for falando nos próximos vídeos, eu vou citando as fontes para quem quiser pesquisar. E aí nós vamos entrar na maldição de Tutankhamon, o filho, talvez, de Akhenaton. Não se sabe se de Nefertiti. Nefertiti some da história. Apagaram ela da história de tal forma que você não consegue achar nada. Nada. A não ser quando fizeram escavações em Tel Amarna, descobriram a cabeça da Nefertiti, das filhas, com aquele crânio alongado. Eu vi essa cabeça, esteve aqui na Holanda e está no Museu de Berlim. Então, vamos para a maldição de Tutankhamon.